Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes. No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão número 6 da prova de Química do ITA de 2015, cujo tema é atomística. Vamos à leitura da questão. Assinale a opção que apresenta a afirmação errada. Letra A. O número de massa A de um isótopo é um número inteiro positivo adimensional que corresponde à soma do número de prótons e de nêutrons no núcleo daquele isótopo. Letra B. Massa atômica refere-se à massa de um único átomo e é invariante para átomos de um mesmo isótopo. Quando medida em unidades padrão de massa atômica, ela nunca é um número inteiro, exceto para o átomo de carbono 12. Letra C. A soma do número de prótons e nêutrons em qualquer amostra de matéria cuja massa é exatamente 1 grama vale exatamente 1 mol. Letra D. A massa molar de um dado elemento químico pode variar em diferentes pontos do sistema solar. E letra E. Multiplicando-se a unidade padrão de massa atômica pela constante de Avogadro, obtém-se exatamente 1 grama por mol. Ok, para resolver essa questão, é uma questão relativamente simples, com algumas pegadinhas, algumas coisas que podem dar uma certa dúvida na hora de resolver. Afinal, a gente está falando de prova do ITA, né? Embora a resposta esteja bem óbvia, a gente sempre vai ficar desconfiado no momento da resolução. Então, o jeito é analisar alternativa por alternativas. Vamos começar então pela letra A. O número de massa seria o número de massa A, representado aqui pela letra A, ele seria a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Como estas são partículas subatômicas, o número de massa sempre seria um número inteiro. Tá? E aí o fato dele ser positivo é porque ele representa uma quantidade, né? Exatamente a quantidade de prótons e nêutrons num determinado núcleo. E adimensional porque ele só está representando essas quantidades de prótons e nêutrons. Ok? Então, essa resposta é bem simples, bem química básica da básica da básica mesmo. Ok? Com certeza está certa. Letra B. Massa atômica refere-se à massa de um único átomo e é invariante para átomos de um mesmo isótopo. Quando medidas em unidade padrão de massa atômica, ela nunca é um número inteiro, exceto para o átomo de carbono 12. Essa daqui dá uma pequena dúvida, porque a gente pensa assim, poxa, massa atômica, a gente normalmente ouve falar massa atômica do átomo e massa atômica do elemento. Tá? Mas olha, para um dado átomo, por exemplo, o isótopo 1 do hidrogênio, a massa atômica dele vale 1,00782 unidades de massa atômica. E essa unidade de massa atômica, para você lembrar, ela é 1/12 da massa do isótopo do carbono 12. Esse mesmo aí que está sendo citado aí no final da sentença. Se eu pegar outro isótopo do hidrogênio, deutério, ele vai ter essa massa, que é aproximadamente o dobro, tá? Um pouco menor do que o dobro. Se eu pegar o trítio, um isótopo um pouco mais raro, por exemplo, né, ele é aproximadamente o triplo, um pouco menos também do que o triplo. E aí, olha, na hora que eu pesquiso sobre a massa atômica do elemento hidrogênio, aí sim, a massa atômica do elemento hidrogênio ela vai ser uma média ponderada considerando as abundâncias isotópicas desses três isótopos. Como na natureza a gente tem muito mais do isótopo 1, né, ele perfaz aí mais ou menos 99,9% de todos os isótopos do hidrogênio, então a massa do elemento hidrogênio vai ser muito próxima da massa do isótopo 1. Mas lembre-se, não é a mesma coisa, é uma média ponderada, ok? Outra coisa aqui para o carbono 12 e carbono 14. O carbono 12, a massa dele vale 12 unidades de massa atômica. Afinal, é ele que você usa como referência para criar a unidade de massa atômica. Você usa o isótopo 12 do carbono. Então, o carbono 14, por exemplo, não vai ter a massa exatamente 14. Mas uma coisa é fato, a massa atômica de um átomo, ela sempre se aproxima do número de massa, correto? Ela sempre vai ter um valor que é muito próximo, exceto ali pelas casas decimais, ok? Então, letra B, corretíssima. Letra C. A soma do número de prótons e nêutrons em qualquer amostra de matéria, cuja massa é exatamente 1 grama, vale exatamente 1 mol. Essa daqui, de cara, você já começa a achar que ela é errada. E de fato é, porque um próton, né, ele não tem uma massa de exatamente uma unidade de massa atômica. A massa dele, em unidade de massa atômica, é 1,00728 U. E um nêutron também não tem exatamente uma unidade de massa atômica como massa. A massa dele é um pouquinho maior do que a do próton. Né? Você pode pensar lá que um nêutron é como se fosse um próton mais uma pequena subpartícula que é o elétron.
correto? Né? Então, olha, se eu tivesse 1 mol dessas partículas, a massa seria um pouquinho superior a 1 grama. E tem um outro problema, que é o fato de prótons e nêutrons, quando juntos para formar um átomo diferente, eles não vão ter as mesmas massas que é igual a deles quando isolados. Né? É justamente aquela ideia do defeito de massa. Né? Juntar duas partículas subatômicas vai, de certa forma, liberar uma certa quantidade de energia, que vai ser dada lá, né, por E igual a mc². Então, olha, essa daqui está muito absurda, ela é errada. Né? Embora você tenha outras que você fique desconfiado, mas essa daqui é muito errada. Mas, por exemplo, a letra D. A massa molar de um dado elemento químico pode variar em diferentes pontos do sistema solar? Essa dá uma vontade de responder que está errada, mas é só você pensar que, por exemplo, se você estiver analisando a massa molar do elemento hidrogênio lá em Júpiter, você pode ter, por exemplo, uma maior abundância do isótopo 2, o deutério lá, então a massa molar medida lá vai ser diferente. Né? Variações das abundâncias isotópicas vão promover aí variações nas massas molares medidas. Ok? Então a letra D está correta. E por último, né, multiplicando-se a unidade padrão de massa atômica pela constante de Avogadro, obtém-se exatamente 1 grama por mol. Olha, pessoal, isso daqui é definição. Né? A constante de Avogadro ela seria o número de átomos de carbono 12, que vai dar exatamente 12 gramas. Né? Então, se eu faço isso para 1 grama, né, eu vou acabar achando... Né, se eu faço isso para 1 unidade de massa atômica, perdão, eu vou acabar achando 1 grama por mol. Perfeito? Né? Para você lembrar aí, olha, uma unidade de massa atômica seria a massa do carbono 12 dividida em 12 partes. Ok? Essa massa em grama seria exatamente 1,66054 vezes 10 a menos 24, que multiplicada aí pela constante de Avogadro, aí respeitando todos os algarismos significativos, vai dar 1 grama por mol, né, com 5 casas decimais, com esses valores atualizados. Ok? Então, bem tranquilinho. E aí, achamos a resposta feliz da vida, resposta letra C. Perfeito, pessoal? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Acompanhe aí a nossa série, tem mais questões aí para vir dessa prova de 2015. Se inscreva no canal, youtube.com/lucasfagundesquímica e curta a nossa página no Facebook. A sua maior ajuda é o seu like e o seu compartilhamento. Então, divulgue isso daí para a galera. Valeu? Um grande abraço para vocês. Valeu!